Amigas e amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer mais esta oportunidade que estamos tendo para nos reunirmos, para continuarmos com essas atividades de aprendizado, de transferência de conhecimento, de transferência de carinho, de solidariedade, de encantamento pela vida, porque realmente a vida é para ser vivida da melhor maneira que nós consigamos. Muito feliz de estarmos hoje juntos novamente e olha que interessante! Nós preparamos um layout totalmente novo. Como diz a novela que eu acabei de assistir, um layout totalmente demais. Ok, meninos e meninas? Então, hoje nós estamos assim nesse formato. Provavelmente será o formato que nós utilizaremos daqui para frente, porque acredito que o resultado vai ser muito bom. A Gabi está aqui nos comandos da nossa nave. E se vocês quiserem mandar algum comentário, mandar alguma pergunta, é o mesmo esquema. Teremos também as nossas vibrações ao final da tarefa. E hoje nós vamos agradecer a parceria do Centro Espírita Joana d'Arc. Ei, galera do Joana d'Arc, tamo junto, misturado, valeu! Por quê? Porque afinal de contas, tudo é para que nós melhoremos, ok? Eu só esqueci de um detalhe que eu vou falar aqui no ar mesmo, para que alguém consiga trazer para mim o meu relógio, porque senão eu fico perdidão. Ok, meninos e meninas? Então, nós vamos continuar. Lembrando a todos que o nosso tema de hoje é Diante do Tempo. Oh, larilarai! Lembrando que essa mensagem... Obrigado, Gabi. Essa mensagem está no livro Justiça Divina, que como eu já falei de uma outra vez, que eu gosto muito do livro Céu e Inferno, porque o Céu e Inferno é assim um livro que todos nós deveríamos ler, e contrariamente a isso, é um livro dos menos lidos da codificação. Eu tenho até a impressão de que é o menos lido realmente. Mas o Emmanuel, ele comenta questões do livro Justiça Divina, que são assim de maneira impressionantemente boas e que fazem com que nós reflitamos sobre o quê? Sobre o nosso papel aqui neste mundo, sobre o que é que nós estamos fazendo no planeta, que diferença isso vai fazer na nossa ascensão espiritual, ou que diferença isso vai fazer nos nossos relacionamentos. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema Diante do Tempo. O livro é Justiça Divina, o médium é o Chico Xavier e o espírito é o não menos conhecido Emmanuel. Ok, meninos e meninas? E nós vamos aqui para o primeiro slide. Reparou que até o slide dá para ver? Ah, Manolo de Deus, isso ficou da hora. Olha, ó, quer ver? Ó. Ah, meu Deus do céu. Estou assim, me divertindo muito com isso aqui. Olha o que é que o Emmanuel nos diz. Contempla o mundo a que voltaste através da reencarnação para resgatar o passado e construir o futuro. Por quê? Porque no passado ninguém vive. No futuro nós não estamos. Nós estamos no presente. Só que o nosso passado é que nos trouxe até aqui. Não importa o que nós tenhamos feito, não importa o quão desastroso foi o nosso passado, quão desastroso foi a nossa reencarnação passada, ou sabe-se lá quantas encarnações. O que importa é que, de alguma maneira, essa justiça divina se faz em nossas vidas através de novas reencarnações. Para quê? Para que nós resgatemos o que não fizemos muito bem,
Saudemos débitos antigos, que é importante nós entendermos isso, que não é para sofrer, é para saudar débitos, é para colocar as coisas em pratos limpos muitas vezes, é para fazer com que a nossa vida caminhe melhor nesta oportunidade que estamos tendo. E olha que interessante, para que nós, com atitudes melhores, com atitudes mais saudáveis dentro do conhecimento que nós vamos adquirindo a cada nova reencarnação, nós consigamos construir um futuro diferente. Lembrou do Chico? Ah, lembrou. O passado não dá para mudar. Mas nós fazemos os acertos, nós tenhamos mais tranquilidade daqui para frente. Ok, meninos e meninas, beleza pura. E tem mais. Oh, olha o nosso planeta, nego. Olha o nosso planeta. Sol que brilha. Nós temos sol amarelo, perceberam? Esse nosso sistema solar tem um sol amarelo. É esse sol amarelo o grande responsável por toda essa diversidade de cores que nós temos aqui. Porque, como eu gosto de dizer, se a nossa estrela, a estrela que nos ilumina, que nós chamamos de Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, fosse azul, por exemplo, nós teríamos todos a cor dos Smurfs. Azulzinho e cantando. Lá, 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 lá. Hey, se ligou? Oh, meu Deus do céu! Então, o planeta é feito assim, sob medida. É customizado. Por quê? Porque planeta de provas e expiações, nós sabemos assim que é complicado, né? Então, Deus, na sua imensa bondade, na sua imensa sabedoria, nos dá um cenário assim, maravilhoso. Para quê? Para que nós, apesar de todos os problemas que possamos ter, nós tenhamos, pelo menos, a alegria de ver coisas bonitas, como, por exemplo, uma nuvem que passa. Ah, Manolo de Deus! Quem assistiu aquele filme dos dois velhinhos, né, o Up, viu que eles dois ficavam vendo nuvens, né? Ah, tão bonita, nas alturas que chamam o filme em português, né? Eles ficavam vendo o quê? Eles ficavam vendo as nuvenzinhas, formando bichinho, formando bebezinho. Ele, muito comedido, via um bebezinho só e ela toda maluquinha assim, já via um monte de bebezinho nas nuvens, né? E o vento, ah, mano, sopra daqui para lá, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai. Ah, Manolo de Deus! E como é gostoso, não é? Quando a gente recebe assim no rosto uma brisa quase que meio geladinha, que nos favorece, que nos refrigera e que nos faz perceber a alegria de estarmos encarnados, né? E a Terra? Nossa, a terra que causa expectativas. A terra que espera as nossas sementes. Para quê? Para que ela germine, para que ela cresça, para que essas sementes produzam tanto quanto nós necessitamos. Meu Deus, e a árvore? Ah, Manolo de Deus, árvore, menino de Deus, árvore é TDB, árvore é tudo de bom. Se ligou? Por quê? Porque é exatamente isso. É a árvore que faz com que a nossa atmosfera seja assim purificada. Por quê? Porque são as árvores, a natureza de maneira geral, que transformam o gás carbônico que nós jogamos na atmosfera. Nós mesmos e os próprios automóveis, os próprios, enfim, todas essas máquinas que usam combustíveis fósseis, que jogamos um monte de gás carbônico, e as árvores fazem o seu trabalho assim, com tranquilidade, com equilíbrio, sem reclamar
Nadica de nada. Para quê? Para que as nossas narinas inspirem um ar puro. Voltemos com o gás carbônico e elas, gentilmente, fazem essa troca generosa numa atitude espetacular. E a árvore é boa, né? E a fonte? Menino de Deus, a fonte é alguma coisa assim espetacular. Outro dia eu vi no Globo Repórter uma fonte. A gente olha e fica abismado. Por quê? Porque chega uma hora que vai jorrando, vai fazendo alguma coisa diferente. Então, essa fonte, essa água que corre, é simplesmente para que nós possamos entender este mundo maravilhoso que Deus nos oferece. E o fruto? Ah, Manolo de Deus, invernão agora, né? As árvores já estão dando frutos. Aqui eu tenho 2 árvores na frente da minha casa. 2 árvores daquelas que tem na praia, que tem um tipo de uma castanha grande assim, e que começa a dar frutos agora, já no fim do outono, começando o inverno, que é a época do amadurecimento, que é a época dos frutos começarem a dar. E esse fruto vai fazer o quê? Vai nos alimentar. Alimentar o corpo físico. Para quê? Para que nós tenhamos saúde suficiente para caminharmos, para continuarmos com as nossas atividades, para que nós ofereçamos a todo o serviço que nós podemos fazer e o trabalho que nós podemos oferecer. E essa flor que perfuma, você vê, todas essas coisas que eu enumerei utilizam a riqueza das horas para quê? Para servir a quem? A nós. Percebeu? Olha como Deus é generoso. E tem mais, galera! Olha! E troca! O slide é assim na hora. Então, assim como a natureza, nós também temos que aproveitar os minutos que temos. Para quê? Para fazermos o melhor. E aí, eu sempre dou esse parênteses, porque é fazermos o melhor. O melhor de quem? O nosso melhor. Percebeu? Não é o melhor que o outro acha que nós podemos fazer, não, porque as outras pessoas imaginam que nós podemos fazer o melhor, muito melhor. Mas nós sabemos exatamente o melhor que nós podemos fazer. E justamente por isso, nós não podemos sonegar nada. É lembrar de Jesus. Brilha a vossa luz. Brilhar a luz. Ai, Manolo, quanto de luz? Exatamente igual que o nosso melhor. Jesus não fala de quanta luz. Como também não nos fala de quanto melhor. Por quê? Porque é individual. Porque cada um sabe o que vai fazer, porque cada um sabe quanto tem de luz e cada um sabe o quanto pode oferecer de bom. Mas olha que interessante! Cada um de nós, a cada exercício de melhor, coloca para dentro de si a possibilidade de transformação individual. Então, quanto mais luz nós brilharmos, mais luz nós conseguiremos. Quanto melhor nós fizermos as nossas atividades, quanto melhor nós seremos. E tem mais! Olha lá! Aqui, ó, as coisas que a gente reclama para não fazer coisa boa, ó. As nossas nobres aspirações acabaram porque, nossa, quanta decepção! Por quê? Porque a gente vem para este mundo assim com grandes ideais, com aspirações as melhores. Eu falo para as pessoas assim, ninguém encarna para não melhorar. Ninguém. Ah, Manolo, mas tem gente que não melhora. Não é que não melhora, é que a gente não sabe como ele era 200 anos atrás. Vai ver, o cara hoje está assim quase uma Brastemp, mas
Nós não sabemos exatamente como ele era. Então, não é que não melhora. É que às vezes os nossos ideais mesmo, as nossas atitudes diante da vida, as coisas tão boas que nós pensamos, de repente se veem confrontadas com coisas que nós às vezes execramos. Então a gente fala, nossa, não é possível, que mundo é esse? Isso não é vida! Ah, meu Deus, por quê? Porque esquecemos que as pessoas são diferentes umas das outras, que as pessoas caminham com suas próprias pernas e que dificilmente elas pensarão como nós pensamos. Mas olha como as coisas são assim, simplesmente maravilhosas. Maravilhosas. Lembrou da natureza que eu falei no outro slide? As esperanças que nós temos. As esperanças que nós temos. Muitas vezes num coração partido, num coração que já não bate, só apanha, não é? As esperanças renascem. Por quê? E eu digo, não é que renascem, porque elas nunca morrem. Não é porque, como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Ela fica ali meio esquecida, a gente esquece da esperança. Por quê? Porque a gente esquece de se lembrar do sábio. O sábio nos diz que a esperança é um sonho sonhado, acordado. Se ligou? Ou seja, a esperança não pode dormir nunca. A esperança foi feita para ser exercitada. E mesmo que tudo nos tenha sido arrancado de uma maneira muitas vezes brutal, tenebrosa mesmo, não nos percamos em lamentações. Não, não, não. Vamos lamentar nada, não. Vamos entender que a esperança está ali, conosco, esperando só o quê? Um ligeiro sopro. E a esperança, qual fênix que renasce das cinzas, de novo nos mostra um mundo melhor, assim como as rosas ou qualquer outra planta, qualquer outra flor renasce sobre ruínas. Se ligou? Ah, Manolo, tem mais! Ai, ai, ai! Aí, dinheiro! Oh, meu Deus do céu, mas dinheiro parece que está sempre na minha vida! É porque eu preciso aprender esse negócio de dinheiro. Ah, meu Deus do céu, olha aqui é o que o Emmanuel nos diz. Perdeste créditos valiosos na insolvência passageira que te aflige o caminho. A palavra é passageira. Insolvência passageira, ou seja, não temos dinheiro para pagar as contas. Gente, nós estamos vivendo um momento muito crucial da nossa existência, né? Da nossa reencarnação, muito crucial. É um momento onde, de repente, ficou todo mundo sem dinheiro. Ou quase todo mundo, né? Porque o shopping abriu hoje e está lotado lá. Percebeu? Então, quer dizer, momentaneamente nós estamos sem dinheiro. Então, a conta de luz, muitos deixaram de pagar. A conta de água, muitos deixaram de pagar. A conta de telefone, da internet, muitos deixaram de pagar. Mas por quê? Porque não tem o suficiente. Mesmo com o benefício que nos foi concedido pelo governo federal, ainda muita gente ficou sem ter como pagar as contas. Mas olha que interessante, isso é passageiro. Nós, é claro, não vamos ficar pensando, ai, nossa, que coisa boa ficar sem dinheiro. Não é isso, pelo contrário. Nós temos que buscar maneiras de realmente ganhar dinheiro. Por quê? Porque é importante na vida de um planeta de provas e expiações. Não tem como ser diferente. Não dá para viver sem dinheiro. Por quê? Porque é dele que nós necessitamos para comprar
comida, para comprar bebida, suco, refrigerante, sei lá, qualquer coisa que a gente vai comprar, para comprar uma misturinha, né, que realmente é importante. Você não vai comer só arroz e feijão, não vai comer macarrão com salsicha todo dia, não é mesmo? Comprar uma carninha, comprar uma roupinha boa, comprar alguma coisa assim que nos faça mais tranquilos. Isso é importante. Vamos melhorando a nossa capacidade de aquisição à medida em que vamos melhorando a nossa capacitação. Ou seja, essas aflições financeiras deste momento, elas sumirão. Por quê? Porque o trabalho, e olha que é interessante isso, como eu gosto de dizer, só existem duas formas de ficarmos ricos: trabalhando e estudando. Não tem como ficar rico de outro jeito. Ah, Manolo, mas tem muita gente que mete a mão nisso, mete a mão naquilo. Ah, azar. Por quê? Porque vai perder. E pior, vai chegar do lado de lá e vai ficar com a consciência numa dor danada. E aí eu quero ver como é que vai fazer. Vai pegar aquelas reencarnações assim, que vão dar o que falar na vida dessa pessoa. Se ligou? Então, nós temos que entender que é o trabalho, e só o trabalho, e a classificação e a qualificação que nos dá recursos multiplicados, como está escrito aí, para conquistas novas. Mas agora tem uma coisa, né? Nós precisamos nos dispor a isso. Ah, Manolo de Deus, tô falando para você. Tô falando para você. Nós temos a Deus que nós temos amigos, todos nós temos, que na hora do sufoco muitas vezes nos socorrem, e eu sou agradecido de coração. Passageiras terminem e que nós conquistemos coisa nova. Tem mais. Vai! Olha lá! Oh, meu Deus do céu! Olha aí, olha a calúnia, olha a calúnia! Mãe de Deus, isso tem a ver com fake news também. Por quê? Porque às vezes uma notícia falsa pode acabar com a vida de uma pessoa. Eu gosto de falar de um evento que aconteceu há muitos anos já e que até hoje deixou sequelas, que foi o caso da escola de base, onde os donos foram acusados de verdadeiras atrocidades. Eles nunca mais se recuperaram emocionalmente nem psicologicamente. A escola acabou. Se ligou? A prosperidade e a alegria que eles tinham naquela escola foi perdida. Por quê? Pela calúnia. Pela calúnia. Então veja o que faz uma notícia falsa. O que faz uma fake news. Então eu sou bem sincero, eu não compartilho praticamente nada. Nada. De ninguém. Por quê? Porque é muito difícil que nós saibamos se a notícia é verdadeira ou não. Eu consulto alguns sites e se é uma pessoa amiga, eu coloco a resposta, falo, olha fulano, isso é fake, tá em tal site e tal. Mas via de regra eu não compartilho nada. Por quê? Porque isso só dá trabalho. Isso só faz com que nós percamos a nossa alegria. Então eu vou agora perder de ficar de bem com a vida porque por uma notícia qualquer coisa. E outra coisa, as pessoas às vezes nos caluniam. Caluniam, falam de coisas de nós mesmos, né? Não exatamente de trabalho, disso, aquilo. Falam pessoalmente. Da pessoa mesmo. Às vezes falam coisas danadas. Então, essa prosperidade e essa alegria, porque a calúnia é falsa. Calúnia nunca é verdadeira. Mas até que se prove que é uma notícia falsa, ou um comentário falso, aí vai tempo. Nesses casos, o que é que nós temos que fazer?
enquanto não se prova, nós temos que ter... Aproveita, porque às vezes tem coisas que falam da gente que é verdade, vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Então, aproveita para mudar. Mas se for mentira, nem esquenta. Continue trabalhando, continue desenvolvendo os trabalhos que nós nos colocamos para desenvolver nesta encarnação. Vamos continuar fazendo de nós mesmos o melhor instrumento possível para quem? Para nós mesmos. Porque nós não facilitamos a vida de ninguém. A única vida que nós conseguimos facilitar é a nossa, melhorar a nossa vida. Olha, por quê? Essa tolerância e esse trabalho feito sem intervalos, sem cansaço, vai remover essa maledicência que falam contra nós. Porque, gente, maledicência é assim mesmo. O pessoal fala mesmo, o pessoal fala. Fofoqueiro, nossa mãe de Deus. Manolo Espírita não é fofoqueiro, eu digo graças a Deus que nós não fazemos fofoca. O que nós fazemos é assim, tecer alguns comentários, não é? Agora, com essa atitude de tolerância, o que é que nós conseguimos? Nós conseguimos nos elevar acima de nós mesmos. Por quê? Porque todas essas coisas acontecem para que nós melhoremos, para que nós exercitemos. Ok, meninos e meninas, dá para melhorar. E agora, olha, é hora do meu golinho d'água. Eu não sei se a Rita Fontana está por aí, mas se ela tiver, um abraço. Ela já, acho que ela tá em algum outro lugar. Gabi, nós temos aí alguma coisa? Tem recado? Tem isso? Não? Opa, então eu só vou beber água. Ok, meninos? Saúde! Então, é isso. Cada vez que nós entendemos que as pessoas falam mal da gente, e cada vez que nós entendemos que se foi verdade, nós temos que mudar, e que se foi mentira, nós temos que continuar. Por quê? Porque, em última análise, o nosso próprio comportamento vai dar a resposta para quem fala mal da gente. Ok, meninos e meninas? Tem nós, né? Por quê? Porque nós temos que entender que nós estamos juntos por vários motivos, e alguns deles são para tentar nos ajustar. Infelizmente, nem sempre a gente consegue se ajustar com os familiares, com os parentes, e de repente eles abandonam a gente. Abandonam. Às vezes ficam anos sem vir na nossa casa. Às vezes ficam anos sem ligarem para os outros parentes, percebeu? Às vezes ficam assim, tempos imensos, sem nem pensar que nós existimos. A gente fica meio solitário, não fica? A gente fica meio solitário. Nós aqui em casa, graças a Deus, não conseguimos ficar solitários nunca. Por quê? Porque eu gosto de dizer que se vierem ver aglomeração, aqui em casa é quase praticamente uma aglomeração. Porque, cara, tem gente. Então, nós nunca conseguimos ficar solitários, sem ninguém perto. Mas às vezes a falta de um parente que a gente não vê há muito tempo, realmente... E a Shira e a Cama estão falando, e a Vera também estão falando por baixo. Ah, meu Deus, deixa eu ver aqui se eu... Eu vou aumentar um pouquinho aqui, estou deixando no máximo aqui, porque no programa eu não quero nem mexer agora, Gabi. Fala para elas darem um alô se melhorou, tá bom? Porque como o som sai do computador, deve ter melhorado um pouquinho, deu 25% a mais. Então, tem amigos e tem muitas vezes parentes que a gente não vê há muito tempo.
moram em outra cidade, nunca vêm para cá, é mais ou menos isso, né? Ou mesmo morando em São Paulo, às vezes nunca vêm. E nós também participamos disso. Por quê? Porque não é só eles que não vêm para cá, nós também não vamos para lá. Se ligou? Então, se a gente vai, mas eles não vêm, fique tranquilo. Por quê? Porque nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, se nós também não estamos visitando, vamos visitar, vamos fazer a nossa parte, vamos levar um pouquinho de tranquilidade, de equilíbrio para essas pessoas. E olha, como está escrito aqui no que o Emmanuel nos diz, nós os recuperaremos tão logo consigamos sazonar os frutos do entendimento. Sazonar é amadurecer. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que, nossa, estou aqui sozinho. Mas não, fica sossegado. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós precisamos de tempo. Para quê? Para nos acostumarmos com mudanças. E às vezes as pessoas relegam a um plano diferente alguns parentes, algum isso, algum aquilo. Então, essa solidão que muitos familiares queridos nos largam, eles vão voltar. Por quê? Porque dentro de nós, nós os reencontraremos, mais dia, menos dia. Ok, meninos e meninas? E olha, tem mais, é quase igual que da outra. Só que esta aqui for para o outro lado, olha. Perdestes afetos sublimes na fronteira da morte. Por quê? Porque, como eu gosto de dizer, a morte é fatal. É uma coisa que vai acontecer na vida de todos nós. Como eu gosto de dizer, para desencarnar basta estar vivo. Não tem jeito. Mas é claro que ninguém quer desencarnar. É próprio da lei de conservação que nós pensemos assim. Mas não é espírita. Ok, pode ser espírita, mas a lei de conservação nos diz que nós temos que preservar este corpo físico o máximo de tempo que nós conseguirmos. Por quê? Porque este corpo é o instrumento para que nós tenhamos as nossas experiências no plano físico. Que são essas experiências que vão fazer com que nós cresçamos, com que nós caminhemos cada vez melhor para uma reencarnação melhor e para chegarmos do lado de lá mudados, melhorados. Não é que vai virar uma Brastemp, porque não vai mesmo, ok? Não tenha essa ideia não, porque não vira Brastemp. Mas chega melhorado. Quando? Quando nos sentirmos de espírito libertado. Aí nós vamos reaver todos os afetos que nós achamos que perdemos. Se ligou? Ou seja, não se perde ninguém. Realmente não se perde ninguém. Agora, a gente sente. Porque, cara, é óbvio. Todos nós sentimos realmente, seja espírita, seja católico, seja umbandista, seja, enfim, qualquer religião que tenha, evangélico, nós sentimos. E sentimos mesmo. E sentimos assim porque nos dói a alma. Por quê? Porque são os afetos que nós cultivamos durante a vida e não estamos juntos por acaso. Ninguém foi jogado numa família, numa vizinhança, num trabalho, assim à toa. Fala, não, joga o cara lá, vamos ver como é que ele se vira. Não. É tudo bem estudado. É tudo bem feitinho. A nossa reencarnação é toda customizada de acordo com o que nós precisamos passar nesta encarnação. A gente passa e o caminho é esse. A gente começa a perder pessoas queridas, os que estão mais velhos, e mais dia menos dia nós os reencontraremos do lado de lá. Porque, como eu gosto de dizer,
ninguém fica para semente. Ok, meninos e meninas, e olha como Emmanuel chama planos da grande luz. É um barato, né? Eu gosto dessas palavrinhas assim do Emmanuel. Planos da grande luz. Do lado de lá, na espiritualidade, que nada mais é do que a nossa casa de origem. É de onde nós viemos e, consequentemente, é para onde nós voltaremos. Ok, meninos e meninas, e tem mais! Olha só! Olha a doença! Oh, Manolo de Deus! Às vezes uma doença tira da gente alguma coisa importante demais na nossa vida. Por exemplo, a fala. Muitas vezes nos tolhe o raciocínio. Muitas vezes nos impede de caminharmos. Muitas vezes nos impede de vermos esse mundo maravilhoso que Deus preparou para todos nós. Por quê? Porque às vezes a doença vem para nos mostrar alguma coisa. Olha que coisa interessante. Mas olha que coisa, o nosso corpo físico, ele é preparado para se reequalizar. Então nós queremos voltar sempre ao que nós éramos. Então, se nós perdemos alguma coisa, o nosso corpo vai nos oferecendo condições para que, de uma forma ou de outra, nós superemos essa deficiência. Então eu gosto de lembrar do nosso querido Osmar Santos. Osmar Santos é um radialista dos mais famosos, ele que inventou expressões como ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, ciruliruli, cirulirulá. Isso é do Osmar Santos, narrador esportivo, o grande narrador das diretas já. Quem viveu esse tempo sabe, na Praça da Sé, Osmar Santos falando diretas já, diretas já, diretas já. E o Osmar Santos sofreu um acidente com um caminhão, ele entrou na traseira do caminhão e foi para frente. Uma parte do cérebro dele foi decepada. Tanto que a partir daí percebeu-se a necessidade de colocar uma barreira ali atrás. Essas barreiras que os caminhões têm hoje foi devido ao acidente com o Osmar Santos, que tirou do Osmar Santos o dom precioso de narrar um futebol. E ele pintava aquelas cenas futebolísticas no rádio e parecia que nós estávamos assistindo. Então, a partir daí, tomou-se o cuidado de colocar aquela barreira que hoje nós vemos na traseira do caminhão. Termina o caminhão, tem aquela barreira perpendicular ao fim da carroceria, que é justamente para que, se um carro bater ali, ele não tenha condições de ir lá para frente. Então, Osmar Santos perdeu a capacidade de narrar futebol. Mas olha que coisa mais interessante ainda. Ele desenvolveu a capacidade de narrar a própria vida em telas que ele pinta até hoje. Não é a mesma coisa? Opa! Pode nem ser, mas ele se expressa. Por quê? Porque o corpo dele, o cérebro dele, encontrou maneiras de trazer para ele a felicidade que ele tinha. Se ligou? Tem mais! Olha lá! Observa, contudo, isso é para que nós entendamos o que é a apresentação de hoje, o que fazes do tempo, e vale-te dele para instalar bondade e compreensão, discernimento e equilíbrio. Onde? Em nós mesmos. Porque o dia que deixas passar, vazio e inútil, é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. Se ligou?
Ou seja, numa encarnação, nós não podemos perder um segundo sequer deixando de fazer alguma coisa boa, alguma coisa melhor, seja para nós mesmos ou seja para os que estão conosco. E entendendo sempre que tudo que nós fazemos para o outro é, inegavelmente, para nós mesmos. Por quê? Porque nós somos os maiores beneficiados das nossas boas ações. Como o Emmanuel diz, não passa um dia vazio. Preencha o dia. Ai, Manolo, mas estou aposentado. Ok. Vá em algum lugar que você possa oferecer a experiência acumulada nesses anos todos de trabalho. Vá ensinar para essa garotada a conversar, a contar histórias, a mostrar a vida de uma maneira diferente. Faça valer a hora, o minuto, o segundo que nós temos para melhorar. Por quê? Porque, cara, segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano perdido, não volta mais. E aí, quando chega a hora da gente fazer a nossa viagem de volta, aí a gente fica chateado, né? Fala assim, ai, se eu tivesse feito um pouquinho mais. Percebeu? Não deixe para amanhã. Vamos começar a fazer hoje. Por quê? Porque é o que a gente precisa. Ninguém está aqui para tirar férias, como gosto de dizer. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para melhorar uma única pessoa nesse universo. E essa pessoa quem é? Nós mesmos. E por tabela, quando a gente se melhora, as pessoas que estão no nosso entorno acabam também aproveitando para falar, nossa, até que esse doido aí melhorou um bocadinho. Não foi muito. Mas não importa. Não nos pedem o muito. Nos pedem o nosso possível. Mas sempre entendendo, como diz a segunda lei de Murphy, que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Ok, meninos e meninas, eu acho que esse foi o último slide. E nós estamos falando do tema Diante do Tempo, que é uma mensagem do livro Justiça Divina. O médium é o Chico Xavier e o espírito é o Emmanuel. Ok, galera, e agora nós vamos agradecer a todos que estiveram conosco nesta live. Agradecer ao Joana Dark mais uma vez pela oportunidade que nos ofereceu. E convidando a todos para que amanhã, nesta mesma bate-hora e neste mesmo bate-link, no bate-link da live normal, possamos nos reencontrar. Ok, meninos e meninas? Fui!